Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vocês já devem ter percebido que eu tô um cadiquinho animada. Gente, hoje eu ganhei de presente a confecção do tarô da Fê Oráculos, que é minha aluna. E para mim é uma honra muito grande ver uma aluna minha despontando tanto e por mérito próprio e conseguindo fazer o seu próprio deck aqui no Brasil, que é uma missão complicada de conseguir executar. Por uma série de fatores. O custo, se você, não sei se vocês sabem, mas grandes editoras como o S Games, Luiz Carabel, eles fabricam os decks em alta demanda lá na China, porque é a mão de obra mais em conta. E isso é uma grana muito alta. Então, confeccionar um deck aqui no Brasil, primeiro que é uma maestria gigantesca, né? Encontrar um artista que consiga traduzir a sua mensagem para o tarô, porque o tarô é como se fosse o grimório pessoal, né? No tarô, quando você desenha o seu próprio deck, você está colocando uma parte de você naquelas cartas, né? E eu vou falar que a designer que a Fê escolheu foi maravilhosa. Ela já me deu um spoiler, né? Eu já dei uma assuntada, inclusive. Ela mostrou umas cartinhas lá no Insta dela. Eu vou deixar a rede social dela aqui e também vou marcá-la lá no meu Instagram, né? Então, se vocês ainda não conhecem a Fê, por favor, fica aqui o convite. E é isso que ela conseguiu fazer a proeza, demorou quase um ano, se eu não me engano, para ela conseguir entre elaborar a arte, conseguir achar uma pessoa que fizesse a arte do jeito que ela queria e achar um local que não fosse passar a perna nela, porque, né, infelizmente, Brasil, né? E que fosse executar o trabalho dela do jeito que ela queria. É isso que ela conseguiu, é uma vitória maravilhosa e eu fico extremamente feliz com a conquista dela, como se fosse minha. E eis que, quando chegou o deck experimental, eis que vieram dois e ela me presenteou com um. Gente, meu coração ficou quentinho. Ó, pra isso, que delícia. É bom demais, né? Esse presente aqui, ele tem um quê especial, né? Tem uma parte da Fê aqui. Então vamos lá conhecer esse lindão. São cartas redondas, como vocês podem ver. Inclusive, é o primeiro deck de tarô redondo nacional. Ela gosta muito da questão de exclusivo e nananã, pois a danada conseguiu. Esse é o verso, né? Não dá pra gente ter uma noção, uma dimensão de se tá invertido ou não. Então, quem gosta, né, de jogar de forma invertida, super dá. São cartas leves, são cartas mais finas, mas porém bem resistentes, tá? Eu encontro uma resistência nessa carta. Aqui, como veio experimental, ele veio sem a caixinha ainda tá sendo escolhida, ela não sabe se vai vender em caixinha ou se ela vai vender em saquinho. Ela ainda está olhando qual é o melhor custo-benefício, porque quanto maior, mais caro fica a elaboração do deck, mais caro fica o preço para venda, né? Então ela quer viabilizar isso de uma melhor maneira. Aqui eu já falo para vocês que esse aqui, esse grandão aqui, só eu e a Fê vamos ter. Agora eu sou tão exclusiva quanto ela. Ela vai fazer menores, mas por conta de facilitar o embaralhamento, tá? Esse grandão aqui ficou para mim, para ela. Ela já vai diminuir cerca de 2 centímetros, é o que ela me falou. E esse deck vai para venda, olha que delícia. Nós vamos ter um deck autoral, do começo ao fim, feito aqui no Brasil. Adoro isso, adoro, super adoro. Então aqui, ó, eu vou colocar na palma da minha mão, eu tenho mão grande, tá? Então só para vocês terem uma noção do tamanho da carta. E o fato dela ser leve e resistente ajuda no embaralhamento de uma carta grande assim, né? Quem gosta de cartas grandes, sinto muito por vocês, porque ela vai diminuir um pouquinho o tamanho. E vamos lá conhecer esse lindo. A Fê, ela conseguiu colocar
no pouco que eu já dei uma olhada, eu não olhei o deck inteiro. Eu fiz assim, ó. Até para ter esse primeiro olhar aqui com vocês. E aqui já deu para perceber que primeiro ela é doida em roxo, né? Roxo, lilás, às vezes aparece um rosinha, mas ela gosta muito do roxo, do lilás, esses tons. E ela fez o deck inteiro com essa paleta. Mas ela conseguiu passar o elemento... Fê, aqui vai ficar um elogio que eu vou te dar. Muitas são as pessoas que ou copiam o seu trabalho ou criticam o seu trabalho. E eu, quanto profissional de tarô, eu trabalho num ramo diferente do teu. E eu estou falando diretamente para você, porque eu sei que você vai assistir esse vídeo. E você conseguiu colocar com maestria o a base, a essência das cartas. A primeira coisa que eu fui dar uma sapiada era nas cartas da corte. E você foi muito fidedigna às polaridades, polaridade de gênero. Você foi muito fiel, muito fiel. E isso é para poucos. Inclusive, cala a boca de muita gente. Porque tem muita gente que até gaguejei. Tem muita gente que te critica, mas que não sabe o que é, por exemplo, a polaridade, que é um elemento fundamental, é um ensinamento, uma essência fundamental nos arcanos do tarô. E você manteve isso de forma muito fidedigna. Maravilhoso, Fê. Aqui fica o meu elogio para ti. Não pare nunca. Você tem a sua centelha divina para mostrar para o mundo da sua maneira, da sua forma, e que só você pode dar. Não deixe que ninguém atrapalhe isso. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, a carta do louco. Então, ele jovem, leve, levando somente aquilo que é necessário para sua jornada. Achei interessante ela não colocar um penhasco, mas aqui é como se ele estivesse andando em um campo aberto, né? Tem montanhas lá atrás, o sol está a pino, né? Então, é dia, a gente consegue perceber que ele está num lugar que tem uma certa mata alta, mas não é uma mata fechada. Então, ele consegue ver o campo ao seu redor. Mas ele está tão seguro nele mesmo que ele caminha de olhos fechados. Achei sensacional. Eu não vou falar todas as cartas assim, né? Porque senão vai ficar 2 horas de vídeo. E eu sei que vocês gostam, mas não dá, né, gente? É muita coisa. Aqui a carta do mago, ele fazendo já a alquimia, né? Os elementos não estão mais em cima de uma mesa. Ele já está manifestando de cima a embaixo. Achei muito interessante ela ter deixado a varinha aqui, que representa o naipe de paus, nas mãos dele. Os outros flutuando, né? E uma varinha como que a manifestar. Que é, inclusive, o intuito da varinha, né? A sacerdotisa. O pergaminho fechado em seu colo, manteve aqui a estrutura tradicional, né, das pilastras, o véu, as suas costas. Aqui na carta da Imperatriz, ela fez 2 Imperatrizes. E a gente escolhe qual queremos utilizar. Deixa eu só tentar abaixar um pouquinho mais, que eu acho que vai ficar melhor de vocês verem. Ela fez 2 Imperatrizes. Por quê? Quando ela começou a iniciar a confecção do deck, ela estava com o cabelo curto. E aí, quando terminou o deck, ela estava com o cabelo comprido. Então, ela fez essas 2, né? Nós vamos receber as 2, inclusive. E a gente escolhe com qual a gente se identifica, qual que a gente gosta mais. Aqui é ela. Ela deixou as tatuagens, né? Até a escrita aqui, a serpente, enfim. Ela até... Ai, que bonitinho, gente. Ela colocou até as tatuagens que ela tem nos dedos. Ela colocou aqui. Então, ela se representou na carta da Imperatriz. O Imperador. O Hierofante. Percebam, né? Bem tradicional. Aqui, a única coisa que fugiu um pouquinho do tradicional é que ela desmontou o símbolo papal, né? E colocou uma chave em cada pilastra. Os amantes.
Ah, e aqui eu sei que alguém vai ter visto essa pequena falha aqui. A Imperador. Na verdade é o Imperador, lógico, né? Mas aqui é um deck experimental. Então é justamente para vir, ela ver na mão se ela gosta de fato, fazer a modificação que for necessária e aí colocar para comercialização. Então aqui é o Imperador, lógico que teve uma pequenina falha aqui, o que é normal na confecção. Os Amantes. O Carro. E de um jeito muito dela, ela manteve o tradicional. Respeitando, né, a mensagem, a premissa, a Força. O Eremita. Eu amei essa carta, porque aqui dá a sensação do eremita, ele está sendo guiado, mas de olhos fechados. É como se ele literalmente permitisse com que a centelha divina dele guiasse os próprios passos, trouxesse a manifestação de sabedoria. Aqui, uma iluminação muito grande acontece em sua lamparina, que é a sua centelha divina. Eu adorei essa carta. A Roda da Fortuna, e ela manteve aqui o nome impronunciável de Deus, cristã que é. E o tarô Rota ou Torá, na Roda da Fortuna. A Justiça. E aqui me dá a sensação daquele julgamento de olhos fechados, porém muito bem equilibrado. O Enforcado. E aquele pleníssimo, né? Rosto tranquilo, não tá em sofrimento, não tá feliz, mas também não tá em sofrimento. Ele está realmente se iluminando. A Morte. Adorei aqui a questão das flores brancas, né? Ele carregando essa pureza em sua vinda. Porque aqui ele está vindo, né? Tá vindo na nossa direção. Achei uma carta intensa, inclusive, bonita, bem feita. Apesar de eu ter implicância com caveira. A Temperança, que coisa mais linda. Que lindo. As águas da vida que fluidas nos levam à clarificação, ao discernimento. O sol está falando, né, de maturidade. É um momento de realização porque ele traz o discernimento, a maturidade intelectual mesmo, né? A capacidade de escolher o meu melhor caminho, amadurecer as minhas próprias emoções. Bom, tô falando da carta do Sol na carta da Temperança, porque aqui é um movimento impossível que ele está fazendo com as próprias águas, para poder adentrar esse caminho lá na frente, né? Amei. O Diabo. A Torre. A Estrela. E muito interessante que primeiro tem ela manteve, né, fidedigno o desenho de uma forma que nos remete à árvore da vida, que é o que está sendo representado nos céus. Mas uma coisa que eu achei muito bonitinha aqui é esse pombinho aqui, trazendo um galhozinho, um ramezinho de oliveira. Adorei. Eu adorei essa carta. Aqui continua a incógnita, né? São dois cachorros, dois lobos, um lobo e um cachorro. Continua muito intuitivo, como é a própria carta da Lua, né? Falando das nossas intuições, do nosso inconsciente, das nossas águas internas, as mais profundas. E o Sol, literalmente a iluminação daquilo que é infantilizado, podendo ter um momento de discernir, de crescer, amadurecer, florescer. O Julgamento. O Mundo. E vamos agora para o naipe de espadas.
Aqui, que bonitinho, ela colocou fadinhas. Os elementais do ar mesmo, que linda. Adorei. Adorei. Ela conseguiu deixar o 3 de espadas lindo, de maravilhindo. Esse coração tá maravilhoso. Quatro de espadas, a pausa necessária. O descanso preciso para a cabeça, para os pensamentos. 5 de espadas. Interessante aqui que essas duas personas parecem etéreas, né? É como se a vitória estivesse apenas na cabeça dele. Gostei. 6 de espadas. Sete de espadas. Aqui o literalmente achando que tá se dando bem, quando na verdade tá andando para uma direção e olhando para outra. Não tem como isso dar certo. Gostei bastante. 8 de espadas. 9 de espadas. 10. Interessante aqui ela ter colocado a lua, né? O nosso ego precisando ser trabalhado para que coisas se findem, crenças se findem em nossas vidas. Pagem, e aqui ela representou a cartinha, né, como o mensageiro. E vou explicar para vocês o porquê. O pajem, ele, historicamente falando, eu vou falando e vou passando as cartas, tá? O pajem, historicamente falando, está falando de pessoas que eram da plebe, né? Porém, que transitavam entre os feudos e até dentro dos palacetes, né, das mansões dos fidalgos e tal, dentro da realeza, porque eles eram como se fosse o pombo-correio, né? Os recados, os documentos, então eles estavam inteirados de tudo, porque eles não falavam, mas ouviam tudo, observavam tudo. Por isso que Pajem está falando do aprendizado da vida. Que se você tiver olhos atentos, ouvir mais e falar menos, você consegue aprender e muito. E é exatamente isso que ela quis retratar dentro desse aspecto da carta dos pajens, do que eu achei fantástico, inclusive. As de copas. Dois de copas. 3. E aqui ela manteve, né, uma persona meio que de costa, não mostrando o rosto completo. A carta do emburrado. Adorei. E aqui ela traz os elementais da água, né, as sereias ou ondinas. Copas. Copas, ó. 5 de copas. Gente, é tarde da noite, a cabeça já não tá funcionando. 6 de copas. 7 de copas. 8. Interessante. Aqui ele está se iluminando para ir embora, dando as costas para essas taças todas que estão aqui. Interessante. 9. O contentamento, né? Da conquista, enfim. 10. O ápice da realização. Pajem. E ela mantendo a polaridade maravilhosamente bem.
Cavaleiro. Fê, eu tô com orgulho, porque eu consigo enxergar a aula aqui. Mulher, sensacional, sensacional. Rainha, magnífica, gravidinha, amei, amei, amei. Até a postura do rosto é muito rainha de copas, amei. Rei. E percebam que aqui, nas cartas da corte, a gente não tá olhando, tendo escrito os elementos, mas é notório, é gritante, né? De que elemento que essa carta está falando. Vamos agora para o naipe de paus. Ai, bruxinho, gente. Meu naipe, enfim. Ai, amei. Amei. Dois, até tremi o negócio aqui, perdão. 2 de paus. 3 de paus. Interessante que nesse 3 de paus, ele está se conectando com a lua, com o magnetismo e a sabedoria do sagrado feminino para saber qual é o próximo passo, né? Qual é a melhor oportunidade, no aguardo, inclusive, de que essa oportunidade venha. Amei, 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 amei. 4 de paus, a celebração, a união, a completude. 5 de paus, a treta. E aqui eu gostei. Gente, quem fez um curso meu, nunca mais na vida vai esquecer do 5 de paus. Nunca mais. Eu dei um exemplo e eu acho que ela retratou muito bem aqui. Aqui não tá tendo disputa, tá tendo uma união. É como se todos levantassem a mesma bandeira, como se todos levantassem cada um a sua verdade, mas de uma forma harmônica. Não tá um batendo no outro, com exceção desse daqui, né? Que inclusive meio que toca aqui na lua, falando do lado egóico, de o que é importante para mim é o certo, né? A minha verdade absoluta e tal. E todos os outros aqui, cada um com o seu, mas sem conflitar. E é muito o que essa carta fala, né? Da disputa de importâncias que não vai levar ninguém a lugar nenhum, mas se somarmos força, se respeitarmos as diferenças, há crescimento. 6 de paus. E ela vindo com uma bruxinha, acredito que é um bruxinho, vindo aqui com a coroa de flores. E a coroa de flores tem uma relevância muito importante dentro do culto pagão. 7 de paus, adorei a expressão. 8. 9. Interessante que aqui, um cabelo meu voou na mesa. Interessante que aqui ele está de costa para sua centelha divina. Então ele tem um potencial gigantesco, mas é como se ele desse as costas, não quisesse ver. Além dele estar de costas para o seu próprio norte, ele também se recusa a olhar para o seu próprio bastão, o que o sustenta, os seus próprios princípios. Amei. 10 de paus. Aqui o sacrifício literalmente, né? A sobrecarga, excesso de responsabilidade, cansaço. E que pode ser transformado. Ó, a presença de 2 borboletinhas aqui. Ah, gente, esse deck já vai ficar na minha mesa hoje. Minha mão que lute para embaralhar esse tamanho de deck. Pagem. Sensacional. Ele entendendo, começando a questionar os próprios valores, né? O que engaja. Adorei. Cavaleiro. Rainha. Gordinha que nem eu. Gordinha não, né? Com curva. Bracinho grossinho, coxa grossinha. Me senti representada aqui, Fer. Eu tenho certeza que não foi essa a intenção que você se colocou em todo o deck. E certa você está, mas me identifiquei. Fisicamente, sabe? Me identifiquei. Fora que é uma bruxa, né, gente?
a transformação aqui que ela pode fazer, manifestar. Adorei. Essa questão dela de estar com os olhos fechados significa que não importa a opinião do outro, importa como eu estou íntegra comigo mesma. Estamos falando de paus. Eu amei. Amei. Me senti representada aqui, Fer. Rei. E agora, naipe de ouros. Aqui nós vamos, então, dar um passeio no Egito? Isso mesmo, um passeio no Egito. Aqui, olha que interessante, cada um está fazendo um papel nessa plantação, né? Que é o trabalho em conjunto para uma colheita em conjunto. 4 de ouros. O apego, né? Que impede de conseguir enxergar um crescimento. Ou até mesmo aquela coisa de eu preciso valorizar aquilo que tenho para conseguir conquistar algo que me dê mais segurança. Tem essa dualidade. Eu sinto isso nessa carta. 5 de ouros, a escassez. Muito bem representado, inclusive. 6 de ouros. Sete. Adorei. Adorei essa carta. Vou explicar o porquê. Aqui tem uma dualidade de colheita. É como se aqui fosse as sementes. E que ele não para de plantar. Para que ele sempre tenha o que colher. Então, aqui, enquanto está crescendo, para chegar, né, no ponto maduro de colheita, ele já está com uma colheita pronta aqui, porque ele sempre se coloca no quesito de eu preciso sempre plantar. Enquanto eu colho um, não me esqueço de continuar plantando. Eu amei essa carta. Amei. Me dá uma percepção maior a respeito do arcano. 8 de ouros, muito fiel ao tradicional. 9, belíssima. 10. Pagem. Cavaleiro. Adorei que a moeda está bem acima da pirâmide. Sensacional. Rainha. E rei. Gente, eu amei. Fê, tá de parabéns. Eu vou repetir o que eu falei quando você me deu o seu Lenormand. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. E eu realmente amei. Já quero deixar na minha mesa para trabalhar, só não sei como é que eu vou embaralhar esse trem enorme. Ah, gente, é fácil, não é difícil não. As cartas são leves, né? Então o fato de ser um deck grandão talvez não seja tão problemático assim. Vamos ver como é que eu vou embaralhar. Será que dá? Será que eu consigo? Será-se? Será-se? É, quem tem mão pequena vai penar. Super dá. Ó! Perfeito, não deforma. Vou pintar essas bordas de roxinho para ficar ainda mais com a cara da Fê. E eu tô muito, muito, muito satisfeita com esse deck. Amei o presente, mas o que eu mais amei foi ver o seu progresso, Fê. Que você voe, que você tenha sempre uma inspiração. Eu sei a importância do seu trabalho. Eu sei a diferença que faz na vida de muitas mulheres com coração muito sofrido, muitas delas desesperançosas, e você leva uma mensagem de esperança para essas pessoas. Não permita que ninguém nunca ofusque essa integridade que você tem com você mesma. Eu te admiro muito, admiro mesmo, e desejo um grande sucesso para ti. É isso, minha linda. Esse daqui é o oráculo não, o tarô da Fer.
Vou deixar a rede social dela aí para vocês, caso alguém não conheça. E é isso, vocês gostaram? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like e até um próximo vídeo. Um grande beijo no coração de todos.